Queridos amigos e irmãos em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Peço a vocês, por gentileza, inscreva aí no canal, deixe o seu joinha, assim o YouTube vai interessar a divulgar a nossa mensagem. A nossa mensagem é pregar a palavra de Deus, as escrituras sagradas que transformam vidas. Deixa aí o seu like e o seu comentário, por gentileza, inscrevendo no canal e nos abençoando para continuarmos a nossa jornada até o dia da volta gloriosa de Jesus para nos buscar. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Hebreus, capítulo 11. Aqui fala justificados pela fé. Como nós somos justificados pela fé e como muitos dos nossos irmãos em Cristo foram justificados pela fé. Assim diz a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agrada a Deus. Ele vivia num mundo de perdição, num mundo de muitas coisas que não era de acordo com a vontade de Deus, promiscuidade, violência, prostituições, avareza, idolatria. Mas Enoque andou 300 anos com Deus e ele foi trasladado para não passar pela morte. Ele não concordava e não participava de todas aquelas abominações. Por isso ele alcançou graças aos olhos de Deus e foi levado sem passar pela morte. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele obedeceu os propósitos de Deus. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade,
porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Eu não estou falando aqui de todos os heróis da fé, para que o áudio não fique muito longo, mas eu estou aqui falando de alguns nomes dos heróis da galeria da fé. Por isso também, de um a esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles esperavam uma cidade o qual o construtor é Deus, que preparou para todos aqueles que o amam e que o buscam. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retorná-la. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Essa é a nossa pátria, que Deus preparou, o novo céu e a nova terra, aonde habita verdadeiramente a justiça. Mas agora deseja uma melhor, a celestial. Por isso também Deus não os envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Queridos irmãos, amigos, Deus nos preparou a nova Jerusalém celestial, a cidade, a morada dos salvos, daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador e vivem de acordo com a sua palavra. Gostaria de fazer aqui um pequeno comentário sobre esse texto, que nós acabamos de ler agora. Este capítulo do livro de Hebreus é conhecido como o capítulo da fé, pois apresenta uma galeria de heróis, homens e mulheres que se saíram vitoriosos nos grandes desafios a eles proposto pelo Senhor em favor da sua causa e do seu povo. Pela fé foram fiéis no cumprimento de seus deveres e realizaram proezas, venceram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, puseram em fuga os exércitos inimigos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram os escárnios, açoitos e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espadas, andando vestidos de pele de ovelhas e de cabras, e desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno de recebê-los. Errante pelos desertos, montes, pelas covas e cavernas da terra. Fiel, a fé é a fidelidade. A fé e fidelidade estão intimamente ligadas, pois a fidelidade é impossível existir sem uma fé inabalável em Deus, que por sua vez se revela
que por sua vez nos revela-nos por meio da sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Quem não lê a Bíblia não pode acreditar nela, nem no Deus que a ela nos apresenta. A fé é a certeza ou a convicção íntima de que toma conta dos nossos corações e de que aquilo que está escrito é verdade e de tudo o que nela está prometido certamente se cumprirá. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Tudo será cumprida. Duvidar da Bíblia é duvidar do próprio Deus que a inspirou. Duvidar do que se acha escrito nela é o suicídio lento da fé e da própria vida. Pois quando a fé morre em nossos corações, estamos também morrendo para a vida eterna que ela nos promete. Ter dúvidas não é pecado, se estas servirem de motivo para uma maior aproximação de Deus e da sua palavra, a fim de que nela encontramos as respostas para diversos dilemas e problemas das nossas vidas. Se a dúvida lhe acusar a mente e o coração, não faça como os fariseus que, diante da dúvida sobre se Jesus era ou não o Messias enviado, deixaram de examinar as Escrituras, acabando por rejeitá-lo. Por deixar de examinar as Escrituras. Foi por isso que Jesus se advertiu, dizendo: errais por não conhecerem as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e elas é que de mim testificam. Buscando sinceramente as respostas para as nossas dúvidas nas Escrituras Sagradas, teríamos se eles buscassem nas Escrituras e as suas dúvidas, teriam aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Jamais teria se envolvido em sua condenação e morte. Você tem dúvida? Examine as Escrituras. Você tem dúvida? Examine as Escrituras com oração, pedindo a Deus que lhe abra o entendimento, a fim de que nela você encontre as respostas que deseja. Lembre-se do conselho dado por Salomão sobre a sabedoria. Se clamaram por entendimento e por inteligência alçar a tua voz, e se como prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios, capítulo 2, versículo de 3 a 5. Que Deus nos ilumine e nos fortaleça a fé ao estudarmos as Escrituras Sagradas e que estas destrua todas as nossas dúvidas de nossos corações e de forma que, em seu nome, em nome do Senhor Jesus, os nossos nomes sejam escritos e incluídos na galeria dos heróis da fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
nos acompanha a cada instante de nossas vidas, possamos louvarmos e glorificarmos o seu nome e nos preparar para a sua gloriosa vinda. Não sabendo o dia e nem a hora que ele vem, precisamos vivermos como se ele estivesse voltando hoje. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para todo sempre. Amém.